Sejam bem-vindos a este primeiro episódio da série especial Na Cozinha da Pesquisa do podcast Urbanidades, neste caso realizado em parceria com o Centro de Estudos da Metrópole. Este primeiro episódio é dedicado à operacionalização de conceitos e teorias e quem fala aqui é Adrian Musa Lavalle, sou vice-diretor docente e professor do Departamento de Ciência Política, e nossos convidados são Natália Bueno e Ricardo Fabrino Mendonça, ambos compõem uma bancada sensacional para o tema que aqui nos ocupa. Eles são conhecidos pela qualidade dos seus trabalhos, mas ocupam posições distintas, polares, poderíamos dizer, na relação entre teoria especulativa e pesquisa empírica, ou na relação entre teoria e pesquisa. Obviamente, não vou deixar eles na posição desconfortável de representantes dessas posições, mas a ideia é estimular uma variação nas respostas e nos problemas que são colocados para aqueles que, de alguma forma, enfrentam a questão da operacionalização de conceitos e teorias. Então, agradeço imensamente a resposta positiva da Natália e do Ricardo ao nosso convite. Natália, você gostaria de dar um oi para a nossa audiência? Oi, Adrian, Ricardo, todo mundo. É um prazer estar aqui, conversar com vocês e aprender um pouco e discutir essas questões que tanto interessam aos estudos de urbanidade e ciências sociais como um todo. Então, estou animada para a conversa. Meu nome é Natália Bueno, eu sou professora de Ciência Política na Emory University, em Atlanta, e eu estudo política comparada, com foco em política pública comparada, eleições no Brasil e representação. Obrigado. Então, Ricardo, você gostaria de dar o oi para a audiência e contar um pouco da sua trajetória? Olá, Adrian. Olá, Natália. Muito obrigado pelo convite. É um prazer participar do podcast. Meu nome é Ricardo Fabrino Mendonça. Eu sou professor do Departamento de Ciência Política da UFMG e trabalho com as temáticas de teorias democráticas, teorias da justiça, lutas sociais e sempre na interface da comunicação e política, pensando no lugar da linguagem. Então, eu trabalho com essas questões e coordeno um grupo de pesquisa que se chama Margem, que é o Grupo de Pesquisa em Democracia e Justiça da UFMG. Ansioso, você mencionou ali, sinto no lugar de representação de uma fala em torno de formas de operacionalização de conceitos, mas entendo que a gente vai ter um rico debate sobre maneiras de lidar com teorias e com empiria que atravessam o nosso cotidiano, o nosso fazer de pesquisa de formas distintas. Perfeito, obrigado, Ricardo. Então, acho que talvez a primeira questão que valeria a pena colocar, inclusive para situar o nosso ouvinte, as nossas ouvintes, é a questão mais geral da operacionalização. Quando nós pensamos em operacionalização, normalmente vem à cabeça a definição mais convencional, que é operacionalizamos quando nos colocamos o desafio de tornar um conceito passível de ser aferido. De forma ainda mais simples, operacionalizar seria medir conceitos. E embora essa definição ela pareça relativamente simples, de fato as coisas são um pouco mais complexas e apresentam maiores dificuldades, porque eu diria seria incorreto apenas entender operacionalização como medir conceitos, porque se fosse isso, então diríamos que a operacionalização equivale a definir variáveis. Então, operacionalizamos definindo variáveis e pronto, teríamos muito pouco de que conversar aqui hoje. Mas, como sempre, a questão é mais difícil do que parece. Primeiro, porque conceitos são mais amplos do que variáveis. Por sua vez, conceitos estão inseridos em sistemas de proposições complexas que nós chamamos de teorias. As teorias, por definição, são mais amplas do que os conceitos. Por isso, as variáveis, a rigor, nunca traduzem plenamente os conceitos. Os conceitos sempre são mais amplos do que as variáveis e os conceitos sempre são menos amplos do que as teorias, de modo que nenhum conceito traduz plenamente as teorias, nenhuma variável traduz plenamente os conceitos. Há um caminho de mediações entre a teoria, os conceitos e as variáveis. E nesse caminho há perdas, porque nós não podemos fazer uma tradução completa, e enfrentar essas perdas faz parte dos desafios que os pesquisadores e pesquisadoras enfrentam. Então, há ali escolhas a serem feitas. De modo que eu gostaria de perguntar para vocês, como primeira questão mais geral, qual é o foco das suas pesquisas e qual a contribuição, a aposta específica de seu trabalho para contribuir no que poderíamos chamar de estado da arte e como se coloca do ponto de vista dessa sua contribuição, como se coloca para vocês, então, a relação entre teoria, conceitos e operacionalização. Então, é uma pergunta difícil. Eu acho que provavelmente epistemólogos, metodólogos podem ter respostas amplas e gerais sobre isso. Eu não sou nem uma coisa nem outra, nem metodóloga,
nem epistemóloga, então eu vou falar talvez um pouco mais da minha experiência como uma pessoa que faz mais pesquisa empírica. Então, eu acho que do tipo de pesquisa que eu faço, dá uma visão geral, depois alguns exemplos. Tem sempre, vamos dizer, um objeto. Uma coisa que eu imagino que existe no mundo que eu estou tentando aproximar. Então, vamos chamar isso de um parâmetro, uma coisa que existe, e esse parâmetro muitas vezes não é observável, né? E você tem que traduzir ele a partir da teoria. O que você pode efetivamente medir, vamos dizer, é esse parâmetro da teoria, e você faz um desenho de pesquisa que tenta se aproximar disso e que plausivelmente tem pressupostos que são plausíveis para que você possa fazer uma medição correta desse objeto, desse parâmetro que você tem em mente. Então, isso é bem abstrato e amplo, mas como é que isso talvez se transforma na prática? Eu acho que do tipo de pesquisa que eu faço, o meu principal desafio é sempre se meus pressupostos são válidos. O que isso quer dizer, então? Trabalho experimental, por exemplo, que é uma coisa que eu faço correntemente, eu tenho um pressuposto com certo tratamento. O tratamento pode ser desde ganhar uma casa no programa Minha Casa Minha Vida, desde até receber uma informação no experimento em survey, né, uma vinheta descrevendo uma situação versus outra, ele pressupõe que isso gera uma certa reação no sujeito. Então, o tratamento é um estímulo, e esse estímulo gera uma reação, e o que eu estou medindo é a reação a esse estímulo. E a vantagem de experimento em geral é que você consegue que os pressupostos de que um grupo que recebe o estímulo versus aquele que não recebe são equivalentes em fatores que você observa e aqueles não observáveis. E para isso ser válido, você tem um processo de randomização, que garante que não há nada sistematicamente diferente entre quem recebe um estímulo versus quem não recebe, exceto pelo fato de que aquele grupo recebeu o estímulo e o outro não. Na hora de fazer pesquisa empírica, em especial em tratamentos que são informacionais, né, que são aqueles que você oferece informação ao sujeito, outro grupo você oferece outra informação ou não oferece informação, você está fazendo um pressuposto de como é que essa informação atua na cabeça da pessoa ou no comportamento da pessoa para gerar uma certa resposta. Sem me alongar muito, vou dar um exemplo rápido. Eu estou estudando agora desinformação no contexto eleitoral. E nós estamos interessados em quando uma pessoa é exposta a uma notícia que é classificada por exemplo, a agência de checagem como falsa, como que ela reage a isso? O que isso estimula nela? Então, para poder entender todos os processos, a gente tem que saber, em média, as pessoas que veem notícia falsa entendem como falsa? Elas entendem aquilo com viés partidário ou sem viés partidário? Elas entendem aquilo como político ou não político? Elas entendem que isso favorece um grupo mais que o outro? Tentando juntar a primeira parte da resposta com a segunda, a ideia é que você tem um modelo de como as coisas funcionam e você tenta validar esse modelo empiricamente no melhor que você puder para falar que seus pressupostos são claros e a conclusão se deriva basicamente da validade dos seus pressupostos. E no seu caso, só por curiosidade, Natália, para tornar a conexão entre as duas partes mais informativa, o que diria seu modelo? Tem diferentes modelos disponíveis. Então, a gente está trabalhando com a questão da desinformação, ela opera menos pelo fator de convencer as pessoas que uma coisa é real ou falsa, é menos pela persuasão e mais pela mobilização. Então, o que a gente está tentando testar é que o resultado da notícia falsa vai ser menos, talvez, para uma mudança atitudinal do que as pessoas acreditam e mais do que elas vão atuar com base naquilo. Então, espera encontrar um efeito muito maior da desinformação sobre aqueles grupos que já têm crenças firmes, do que aqueles que têm uma crença, vamos dizer, menos firme em relação a um grupo político versus outro. Ótimo, obrigado, Natália. E então, Ricardo, qual você diria que é a sua contribuição, ou a contribuição que você visa fazer no campo de pesquisa que você trabalha, e como você coloca para essa sua contribuição a relação entre teoria, conceito e operacionalização? Estou escutando Natália e bastante interessante. Depois até queria voltar nos temas de desinformação e alguns desafios. A gente vai escutando, conversando e interessando pelas pesquisas. Mas pensando especificamente a contribuição, eu acho que eu sempre trabalhei dentro de uma perspectiva que eu entendo como teórica, embora eu goste de fazer pesquisa empírica. Mas eu basicamente tento pensar teoria à luz de empiria e pensar teoria normativa, que frequentemente é um jeito muito diferente de pensar teoria e de lidar com teoria à luz de dados empíricos. Mas eu não considero que você possa pensar teoria normativa de forma destituída de dados empíricos, de realidade, de elementos factuais que de alguma forma te permitam repensar, entender teoria e reconceber teoria. Mas é nesse sentido que empiria, para mim, não é fundamentalmente, da forma como eu trabalho, não é fundamentalmente um teste de hipóteses descritivas da realidade, mas são lentes que eu mobilizo para ler conjuntos de fenômenos, então, inclusive, para pensar, para dotar de sentido, para dizer do não observável, e eu busco na empiria elementos que me ajudam a pensar sobre essas lentes, basicamente. Eu tive a sorte que a Natália começou a discutir, eu fui lembrando de alguns projetos
projetos, alguns textos, algumas discussões que talvez sirvam de exemplos, né? E aí a gente talvez possa costurar conversas a partir desses exemplos mais concretos. Mas trabalhei, por exemplo, numa pesquisa grande, junho de 2013, uma pesquisa comparada em diversos municípios e realizando uma série de entrevistas e, de alguma forma, lidando com as hipóteses explicativas do que foi junho de 2013, do que explica junho de 2013. E aí tem algumas coisas que são interessantes da própria pesquisa empírica. Por exemplo, uma primeira coisa que chama a atenção, e aí eu estou fugindo um pouquinho da operacionalização, mas depois eu volto para isso. Mas uma primeira coisa que chamou a atenção foi a quantidade de atores que se declaravam centrais, protagonistas absolutamente centrais no que foi 2013. E que, de alguma forma, discordavam da centralidade de outros atores, mas essa imaginação de um protagonismo que atravessa uma série de entrevistas. E isso a ponto de ficar, às vezes, engraçado. Tinha um grande estudioso de movimentos sociais que jurava que 2013, numa certa cidade, tinha sido gestado num grupo de WhatsApp da pizzaria que ele pertence. Tinha uma outra pessoa que jurava que a chave para entender era uma disciplina do curso de arquitetura, uma disciplina de extensão que ela participava e que ali você tinha a chave para entender tudo. Basicamente, a primeira forma seria, olha, essas pessoas estão se imaginando num protagonismo que de alguma forma não dialoga com a realidade. Mas o que eu tento fazer aí é pegar essas falas e discutir o que isso diz de 2013, dessas imaginações de protagonismo e como é que isso ajuda a entender o que 2013 vira. Frequentemente, esse é o meu movimento. A partir da empiria, repensar elementos conceituais e, de alguma forma, reconceber certos conceitos. Um outro exemplo recente, só para mudar dois elementos, um foi pensar o populismo a partir do conceito de paródia. E aí tem um texto recente, escrito com Renato Duarte, em que a gente busca pensar, ler imagens no caso específico inicialmente, de Bolsonaro, publicadas no Instagram, para pensar o conceito de paródia, pensar a relação entre paródia e poder, ou mesmo para cair mais no meu campo de atuação mais clássico, dos estudos deliberativos, e aqui talvez dialogando mais frontalmente, centralmente com a sua questão, como é que muitas vezes, na tentativa de lidar praticamente com a empiria, para entender debates públicos processados em redes sociais, por exemplo, foi necessário reconceber a própria ideia de reciprocidade que é cara aos deliberacionistas e voltar aos conceitos e problematizá-los e reconfigurá-los para aí então conseguir dotar de sentido realidades empíricas e como é que eu posso ler, por exemplo, o conceito de reciprocidade, que é um conceito bastante difícil de ler para quem trabalha sob a ótica deliberacionista para análise de debates públicos. Então, quando você me pergunta de operacionalização, e aí saindo um pouco dessa tradução imediata de conceitos, de teorias em conceitos, de conceitos invariáveis, eu me vi muitas vezes diante desse desafio de que, diante da necessidade de lidar com empirias, a partir de grandes grades conceituais, a necessidade de, a partir da empiria, voltar e revisar uma série de conceitos e repensar teoricamente. E é um pouco o que eu me entendo fazendo. O meu trabalho na área de teoria é muito esse de repensar conceitos à luz de fenômenos e de repensar a teoria normativa. Como eu disse, ambos representam posições distintas na relação entre teoria e pesquisa. No caso da Natália, ela tem uma trajetória de pesquisa empírica voltada para a explicação. E no caso de você, Ricardo, você tem uma trajetória de pesquisa vinculada à teoria normativa, mas uma teoria normativa que, eu diria de forma feliz, entende que não é possível avançar na teoria sem fazer pesquisa empírica. Então, você junta essas duas coisas. Me parece que na fala de ambos, dois elementos que parecem diferenciar a forma como vocês pensam essa relação entre teoria, ou como se coloca para vocês a relação entre teoria, conceitos e operacionalização. A primeira é o grau de abstração das teorias. No caso da teoria especulativa, de natureza normativa nesse caso, a distância entre a teoria e as proposições mais gerais da teoria, a envergadura da teoria e os fenômenos observados, ela é muito grande. No caso das teorias específicas com as quais a Natália está conversando, as proposições elas são muito mais próximas das questões pesquisadas. Então, aí, o nível de abstração com que trabalham as teorias me parece que é distinto. E a segunda diferença que me parece que vocês colocam é que, no caso daquilo que o Ricardo faz, que eu diria aqueles que fazemos teoria especulativa, é que nós tendemos a correr para cima, nós tendemos a fazer um caminho em que fazemos pesquisa empírica para elaborar
e repensar questões muito abstratas das teorias. E então o problema das mediações para nós é como a gente conecta aquilo que estamos observando e caminhamos para cima, enquanto o problema da operacionalização para o tipo de pesquisa que a Natália faz parece ser o inverso, que é como traduzir de fato o que significa desinformação do ponto de vista daquilo que as pessoas fazem, entendem quando recebem uma informação, quando elas são submetidas, nesse caso, a um tratamento. Vocês acham que isso captura corretamente algumas das principais diferenças nas suas duas formas de lidar com a operacionalização? Eu acho que, de certa maneira, sim, André. Eu acho que foi um bom resumo. Eu diria que tem algumas sutilezas, assim, na descrição geral. De modo geral, eu faço 2 tipos de trabalhos. Em alguns deles, eu acho que a teoria é mantida constante, no sentido que existem teorias, eu vou pegar uma ou algumas e eu vou testá-las. E o resultado final do meu trabalho não vai necessariamente criar uma nova teoria, mas vai testar que vai dar mais ou menos plausibilidade para a existência daquela teoria. Então, vamos dizer, o produto puro da teoria depois no final vai ser mantido constante, não foi uma contribuição teórica especificamente. Mas nessa tradição explicativa, você pode também fazer o caminho inverso, depois contribuir para a teoria. Então, alguns outros trabalhos, que não só você contribui para a teoria dando mais ou menos plausibilidade para alguma proposição teórica, mas através do trabalho empírico, semelhante ao que o Ricardo estava falando, eu acho, que você tenta depois expandir o conceito ou explicações que não existiam anteriormente. Então, o caminho nem sempre é só esse caminho dedutivo, eu acho. Tem um caminho indutivo de exploração de novas teorias, novos conceitos também. Eu acho que o trabalho que eu faço é mais o caminho, vamos dizer, de testagem, mais dedutivo, mas quando você acumula, que você parte para esse outro passo. Então, por exemplo, falando num trabalho que eu acho que nós 3 temos interesse, sobre sociedade civil. Sociedade civil é uma coisa muito difícil de definir conceitualmente e empiricamente. Existem livros, né, e livros sobre isso. Então, como é que eu trabalho nessa dimensão? Para eu poder, vamos dizer, pegar a sociedade civil, no tipo de mensuração que eu estou interessada, eu comecei a olhar para o que o Estado vê como sociedade civil. E para eu identificar o que o Estado vê como sociedade civil, eu comecei a trabalhar como o Estado dava dinheiro para a sociedade civil. Então eu comecei a ficar interessada nas transferências contratuais de recursos entre Estado, federal, municipal, estadual, para essas organizações. Só que isso poderia parecer claro, então todo mundo que o Estado define como sociedade civil é sociedade civil. Não tanto, porque se você for olhar nas bases de dados, vai ter condomínio de morador, vai ter cartório, vai ter corpo de bombeiro, que são coisas que o Estado dá dinheiro, mas que obviamente não dialogam para o tipo de sociedade civil que eu estou interessada teoricamente. Então se fosse esse trabalho muito, vamos dizer, curto e grosso, né, de traduzir sociedade civil dessa maneira, sem essa dimensão teórica, o trabalho empírico seria muito fraco. Além desse trabalho de interação, né, entre o conceito e a mensuração, que vai também um pouco em direção ao que o Adrian está falando do nível de generalidade, o tipo de trabalho que eu faço, sim, acho que exige, às vezes, você baixar um pouco o nível de generalidade, né, porque não é uma sociedade civil ampla, deliberativa da sociedade. Você vai para uma questão de associativismo, ok, mas não é qualquer associativismo, associativismo tem CNPJ. Então você acaba tendo que falar para um tipo de debate diferente sobre o que é a sociedade civil e como é que isso interage com o Estado. Uma correção importante, no sentido de dizer, não é que a gente não soube e não desafia teorias, é que a gente fazer esse caminho, ele opera de uma outra forma. Você precisa acumular um volume considerável de evidências e você não pode subir num foguete e ir embora. Você precisa ser muito cauteloso da forma como você sobe, porque você faz um recorte que tem um conjunto de constrangimentos do ponto de vista daquilo que você olha empiricamente. Eu diria que a esse respeito, pelo menos aqueles que trabalhamos com teoria normativa, temos, digamos, mais graus de liberdade na forma como a gente transita para cima e também fazemos esse movimento, eu diria, como um movimento muito intuitivo, muito natural, sempre pensando como as coisas rebatem proposições muito abstratas, talvez com menos demanda sobre as mediações empíricas. Mas não sei se você concorda com isso, Ricardo. Concordo, estou achando bem interessante e vou fazer uma ponte como a Natália também. Embora eu ache a sua descrição muito legal, essa ideia de para onde que você corre, a gente está sempre correndo, mas também talvez caminhar na direção contrária, né? E fico pensando que um dos meus incômodos teóricos e empíricos ao longo da carreira foi em torno das operacionalizações do conceito de deliberação pública. E frequentemente você tem uma série de achados de pesquisa que são passíveis de explicação pela forma como determinados conceitos foram operacionalizados e por problemas de operacionalização que levam a teoria em direções que podem ser problemáticas. Pensando teoricamente aqui, às vezes eu vejo o trabalho
de teoria política nesse sentido, um pouco na linha do que o Ian Shapiro fala, que ele fala assim, olha, talvez o trabalho da teoria política seja um pouco de ser um ombudsman da ciência política, de fazer a leitura crítica de trabalhos e pensar exatamente como é que se dá esse trabalho de conceituação que informa a operacionalização, para daí fazer certas leituras de fenômenos. Nesse caso específico da deliberação, não bastava também ficar de longe fazendo a crítica, porque é um conceito amplo, abstrato, de fundamento normativo, que não serve necessariamente para descrever uma certa interação, mas que ajuda a ler uma diversidade de fenômenos. Então, reconceber conceitualmente e operacionalizar esses conceitos que, de alguma forma, ajudam a resolver certos problemas da leitura do conceito, demandam esse esforço que Natália está colocando de correr num aprofundamento empírico, de olhar para a empiria, de compor seu banco de dados, de rever, de compor variáveis, repensar como é que essas variáveis não dizem dos conceitos ou deixam elementos conceituais de fora, e a partir desse aprofundamento empírico, de alguma forma, reler certos achados. Fico lembrando como é que a Diane Moutz, por exemplo, tem uma série de críticas aos estudos deliberacionistas. Como é que vários deles derivam da maneira como ela operacionaliza certos conceitos para fazer certos experimentos ali. Então é esse fenômeno, essa tentativa de desenvolver outras formas de operacionalização de certas teorias que demandam releitura conceitual aí nesse meio do caminho, para daí fazer a crítica de trabalhos empíricos existentes. A gente fica, acho que tanto Natália como eu, a gente acaba nesses entrelugares, correndo para os dois lados simultaneamente, para usar essa metáfora. Então, eu gostaria de tornar a pergunta mais explícita ou mais enfática de uma forma levemente distinta, porque começamos pela definição convencional de operacionalização, como tornar ferido um conceito, medi-lo. Mas isso pode levar a supor que os atributos ou as propriedades do conceito são claros. Isto é, que nós temos um conceito que é um dado da equação e que o nosso principal desafio é escolher os indicadores que permitem medir esse conceito. Isto é, encontrar os observáveis que traduzem para nós as dimensões do conceito com as quais nós temos interesse em trabalhar do ponto de vista do problema que enfrentamos. Mas, assim, o conceito, de fato, ele é um dado da equação, ele não é problematizado. Contudo, eu diria que as melhores pesquisas têm sempre um trabalho intenso de formação conceitual, desenvolvimento conceitual, e na formação de conceitos, ou no desenvolvimento de conceitos, os pesquisadores normalmente têm em mente certos observáveis. E aqui a relação inverte, porque, por vezes, exatamente porque o pesquisador tem na cabeça certos observáveis, o conceito é redefinido de certa forma para lidar com esses observáveis. E então aqui há uma relação em que o trabalho com os observáveis, ele não é dedutivo, ele é um trabalho criativo, ele é um trabalho de encontrar expressão analítica, aquilo que nos parece do ponto de vista intuitivo importante na nossa relação com aquilo que estamos observando, com aquilo que são os nossos observáveis. Então gostaria de colocar essa questão para vocês. Quais são os principais desafios que vocês encontraram nas suas pesquisas quanto à escolha dos seus observáveis, isto é, quanto à escolha dos observáveis para seus, entre aspas, conceitos, e como se coloca para vocês a relação entre formação conceitual e operacionalização? Te escutando, acho que isso bate em mim de duas formas, assim. Primeiro, eu acho que frequentemente é esse o trabalho, de traduzir conceitos em observáveis, nem sempre para serem mensurados, mas frequentemente, no meu caso específico, que trabalho com metodologias interpretativas para ler realidade. E, obviamente, você lê realidade a partir de uma série de elementos que são observáveis, mas não necessariamente a teoria ela se traduz num conjunto de variáveis, no meu caso. Não tem essa linha específica em que eu sigo de teoria, conceito, variável, variável dependente, variável independente, e faço esse cruzamento. Mas muitas vezes são lentes que ajudam a pensar fenômenos e muitas vezes, inclusive, propor alternativas, soluções, caminhos para coisas que não são observáveis. Mas quando você pergunta dos desafios, fico lembrando de dois casos específicos, na verdade mais até, sempre me interessa, nesse sentido, eu sou meio chato e isso é uma dificuldade, porque eu me interesso muito por captar nuances, por captar pequenos elementos, por captar pequenas coisas não observáveis. E muitas vezes é exatamente
exatamente isso que você tem que abrir mão para fazer grandes projetos comparativos, que são absolutamente necessários e fundamentais para lidar com os dados existentes e para lidar com aquilo que existe para fazer certos cruzamentos. Mas no meu caso, por exemplo, eu lido muito com essas questões. Eu fico pensando, um trabalho que eu queria entender os sentidos de democracia a partir de uma série de manifestantes, de ativistas. E me interessava pensar sentidos, e eu trabalhei metodologicamente com a ideia de dimensões, que era de alguma forma decompor a ideia de democracia em uma série de dimensões, mas para dizer que essas dimensões podiam adquirir sentidos distintos a partir de perspectivas diferentes. E daí, de alguma forma, a partir das entrevistas com as quais eu trabalhava, entender como que diferentes concepções de democracia costuravam essas diferentes dimensões, dotando-as de sentidos diferentes. É um trabalho, então, um pouco diferente da ideia de, por exemplo, não sei, de dimensões da democracia, com o trabalho Morlino, que é um trabalho mais clássico de operacionalização de dimensões, mas era uma tentativa de entender as nuances que ajudavam a dotar de sentido essas dimensões, muitas vezes clássicas. E aí com coisas que não são passíveis de observação. Para nós que lidamos com essa área de deliberação, a operacionalização do conceito de bem comum é super complicada, super difícil. A própria ideia de reciprocidade, derivada da ideia de role-taking, de assumir o lugar do outro, que é algo muito difícil de ser observado e mensurado, né, e que demanda uma série de trabalhos conceituais e teóricos para, de alguma forma, chegar perto. Me interessa muito, pensando nas dificuldades, resistências cotidianas, aquilo que o James Scott chamava da infrapolítica, que ele chama dos hidden transcripts, que são exatamente aquelas coisas que estão escondidas na forma como sujeitos expressam resistência cotidianamente. Esses são conceitos que informam coisas para as quais você olha, mas que de alguma forma não estão preparados para captar muitas vezes elementos que empiricamente aparecem. E aí quando eu fui pensar, inclusive assim, a partir da pauta mais geral do podcast, esses elementos, eu vi que seja trabalhando com reconhecimento, com deliberação, com infrapolítica, frequentemente eu estou preocupado com essas nuances e por isso, inclusive, a minha dificuldade de trabalhar com teoria que eu testo empiricamente. E muitas vezes fazendo essa leitura teórica atenta a como é que eu capto essas não observáveis, que muitas vezes são o que falta no conceito. E como que também eu acho que alguns conceitos podem abrir mão de coisas que as pessoas inventam moda para observar e que não são observáveis. Como é que você também tem uma certa necessidade de trabalhar de uma forma elegante com os conceitos e entender das nuances que você pode abrir mão. Porque é exatamente a tentativa de observar algumas dessas nuances que pode matar o próprio conceito. Então essa necessidade de trabalhar de novo nesse entrelugar, de dotar a observação empírica da complexidade que ela requer para ela não matar o conceito, sem de alguma forma estender conceitualmente a ponto de tornar a realidade não legível a partir daquelas lentes. E aí é o trabalho que eu, de novo, acho que é um trabalho teórico de entender o que é necessário entre observáveis e não observáveis para realizar uma boa pesquisa empírica, a depender do seu desenho de pesquisa, obviamente. Mas isso faz sentido para você, Natália, ou é por um lado bem diferente? Eu acho que fez bastante, Ricardo, porque acho que como você, o tempo todo é um processo de troca. Você tem que largar a mão de uma dimensão de um conceito para poder medir empiricamente, você tem que largar a mão de uma dimensão empírica para poder trabalhar com o conceito de forma menos garçada. E eu acho que isso acontece o tempo todo comigo também, se eu entendi bem. Se esse processo está descrevendo, isso acontece o tempo todo também nas pesquisas que eu tenho que fazer. Um dos grandes desafios que eu tenho nesse processo de se mover entre a operacionalização e a formação conceitual, a formação teórica, é que, em especial, quando eu estou interessada em trabalhar com efeitos causais de grandes fenômenos que são não facilmente manipuláveis num contexto controlado, experimental, isso acontece mais frequentemente. Então, deixa eu dar um exemplo. Frequentemente, eu estou interessada em estimar, quando o Adrien falou nessa tradição explicativa, efeitos causais de alguma intervenção. Só que intervenções não acontecem aleatoriamente, né? Eu acho que elas são interessantes que elas são resultado de um conjunto endógeno de fatores. Mas para você medir o efeito causal dela da maneira que eu acho crível, eu preciso de o que eu chamo de exogeneidade, né, dessa intervenção. Então, o que as pessoas inventaram? Não várias pessoas, né, inclusive prêmios Nobel. Buscar experimentos naturais. Só que experimentos naturais não são nem experimentais nem naturais. Eles têm um grau de artificialidade e de não ser experimentais. Então, esse um pouco é um entrelugar.
E aí, quando você encontra um experimento natural, a questão é que ele não é exatamente o que você estava inicialmente interessado pela teoria. E aí, o que você faz? Você larga a mão do experimento natural ou você muda a teoria? Qual que é o passo correto a ser tomado? Deixa eu dar um exemplo. Eu estou interessada em efeitos de políticas públicas, né, em atitudes políticas. É muito difícil uma pessoa virar um beneficiário de uma política pública de forma aleatória. Isso acontece em alguns eventos, no entanto. Um exemplo clássico, vai ser familiar para muitos daqui, é o Minha Casa Minha Vida, que em vários municípios ele funciona por sorteio. E aí, então, eu tenho um sorteio aleatório e algumas pessoas ganham, por um processo aleatório, uma casa do Minha Casa Minha Vida. Só que esse processo aleatório de ganhar uma casa via um sorteio de uma política pública, o que ela ajuda a gente a entender sobre atitudes políticas? É muito mais complicado você pensar nisso, porque as teorias que vêm feitas sobre se tornar um proprietário, que vêm desde Engels, né, que foram readquiridas por Margaret Thatcher, né, que depois foram readquiridas por George Bush, né, que pensavam que uma vez que você se torna proprietário, você se torna burguês, né, tem uma longa tradição disso. Elas não estavam pensando em se tornar proprietário porque o Estado te deu uma propriedade. Estavam pensando as pessoas virarem proprietárias pelo mercado. Então, esse é um exemplo para mim que você teve uma oportunidade de pesquisa pelo sorteio do Minha Casa Minha Vida, mas as teorias que estudam sobre o efeito de propriedade, sobre a opinião política, né, que não costumam associar se tornar-se proprietário com atitudes mais conservadoras, não pensavam nesse caso de se tornar proprietário via o Estado. Então, o processo que a gente fez para pensar nesse caso foi, bom, então a gente vai ter que modificar a teoria e vai ter que modificar como é que a gente entende proprietário, porque nesse caso, a pessoa virava proprietário e beneficiário de política pública e dependente do Estado, que são duas forças que são opostas para gerar a sua opinião sobre o Estado, sobre o conservadorismo, sobre redistribuição. Esse foi um caso, eu acho, bem sucedido, eu espero, que a realidade ofereceu uma oportunidade para a gente, só que a gente teve que mudar o conceito e mudar a teoria para entender qual que é o benefício que essa realidade ofereceu para a gente, essa oportunidade de pesquisa. O Urbanidades é apenas uma das iniciativas do Urban Data Brasil, banco de dados bibliográfico sobre o urbano brasileiro. Em nosso site você encontra milhares de referências classificadas, textos digitalizados para download gratuito e pode registrar trabalhos de sua autoria. Visite urbandatabrasil.fefeleste.usp.br e siga também nossa página no Facebook. As suas colocações me levam a pensar uma questão que é peculiar em relação aos não observáveis e que está muito presente nas suas duas falas, que diz respeito aos motivos pelos quais certas dimensões dos conceitos não são observáveis. Por definição, digamos, conceitos têm elementos não observáveis e eles são mais amplos que sua operacionalização, pelo simples atributo básico de que eles são mais abstratos. Então, saúde é um conceito abstrato e o que significa saúde do ponto de vista de uma diversidade específica de sintomas de morbilidade é uma coisa que tem a ver com parâmetros específicos, etc. Mas o conceito de saúde ele é abstrato. Doença é abstrato, desigualdade é abstrato, justiça e por aí vai. Mas me parece que disso a gente tinha de alguma forma trabalhado ou pensado um pouco nas suas respostas anteriores. As suas respostas agora colocam uma questão que é muito interessante, que é os conceitos, eles contêm elementos não observáveis porque eles também encerram sentidos ou intenções analíticas. Quando a gente diz hegemonia, ou melhor, quando a gente diz ideologia, não está dizendo que a gente tem ideia, que as pessoas têm ideias na cabeça. A gente quer ser mais do que ideias na cabeça. A gente quer dizer que a ideologia desempenha certas funções ou produz certos efeitos. Quando a gente diz exploração, não estamos querendo dizer apenas que tem gente que tem mais e que tem menos. O conceito quer dizer para nós que há uma certa relação entre aqueles que têm mais e têm menos. Então, conceitos, eles estão carregados de sentidos. E esses sentidos, eles às vezes produzem de fato dimensões que não são observáveis. Ou os observáveis que temos à disposição, eles não são harmônicos com o sentido suposto no conceito. Não sei se vocês concordam com isso. E para vocês, quais são os principais não observáveis das suas pesquisas? E, digamos, os principais observáveis com os quais vocês têm se defrontado de forma mais sistemática nas suas pesquisas. E se isso tem a ver um pouco com aquilo que a Natália falou, que é os sentidos que estão implícitos. Não é ser propriedade. A propriedade é o resultado de um sentido, de trabalhar
há um pressuposto de mérito, de acumulação, etc. Então, quais são os principais não observáveis dos seus trabalhos? E se eles respondem à questão apenas de abstração ou de sentido? Eu toquei um pouco nessa questão dos não observáveis ao falar dos desafios, né? Ao falar que um dos principais desafios é muitas vezes como observar o que não existe, e às vezes você precisa da realidade para dizer do que não existe, quando você trabalha com teoria normativa. Mas o que significa que não existe? Por exemplo, quando você trabalha com uma perspectiva deliberacionista, não existe nada que reproduza na prática as condições ideais, perfeitas, adequadas de deliberação. E, no entanto, essa perspectiva te ajuda a ler uma série de fenômenos, inclusive pela negatividade, para possibilitar a realização de críticas. Então, você lê o observável cotejando com perspectivas teóricas onde estão fundamentos de legitimação para criticar uma série de práticas. E isso ajuda a pensar questões específicas do ponto de vista normativo. Então, acho que tem, em primeiro lugar, essa questão. Como é que você lida conceitualmente com aquilo que não é observável? Ou com aquilo que tem que ser observável, de alguma forma, por aproximações muito imperfeitas? A segunda coisa é como lidar com os não observáveis existentes. Que aí eu acho que a gente começa a caminhar para essa discussão. Fiquei lembrando muito da minha tese de doutorado, em que eu trabalhei com a luta das pessoas atingidas pela hanseníase. Então eu ia nos antigos hospitais colônia, trabalhei com observação nos antigos hospitais colônia do Brasil, trabalhei com grupos de conversação e com a análise de uma série de documentos produzidos por um movimento social que buscava representar essas pessoas como um todo. E de alguma forma, que trabalhava com algumas abordagens teóricas, mas para entender a construção de reivindicações por justiça, eu trabalhava muito na chave da teoria do reconhecimento do Axel Honneth, em que eu precisava trabalhar com as ideias de amor, que é para ele um fundamento da justiça, na medida em que é um fundamento essencial para a possibilidade de autorrealização, as ideias de igualdade, implicadas aí pelos direitos, e a ideia de estima. Em primeiro lugar, então, foi a dificuldade de lidar com como é que você observa amor, né? E como é que você vincula amor a uma discussão de justiça? Como é que você vincula vínculos afetivos fortes a um debate de justiça? E num caso que é atravessado por uma série de desrespeitos, de estigmas que tem a ver com a ruptura de laços familiares, com isolamento compulsório, com a separação de crianças de mães no nascimento, crianças que eram enviadas a preventórios, mas também a realização e reconstrução de vidas de pessoas que foram tiradas dos leprosários, da sociedade enviadas para os leprosários, para os antigos hospitais colônia, e que se casavam, que construíam outros vínculos. Como é que essas discussões de amor atravessavam lutas e reivindicações e possibilidade de construção de autorrealização? Então isso me deu bastante trabalho, observar essa articulação entre vínculos afetivos fortes e justiça para a compreensão de uma série de reivindicações. E entender como é que muitas vezes coisas que nem pareciam muito justas eram enquadradas por antigos pacientes como justas na medida em que possibilitavam níveis de autorrealização que a gente não se dá conta ao pensar questões de justiça. Mas aí, e desculpe se eu me estendo de novo, teve uma segunda coisa que me foi particularmente interessante nesse estudo e que dialoga com a sua pergunta, que é o conceito de estima. Frequentemente as pessoas que trabalham, e sobretudo que fazem a crítica à teoria do reconhecimento, entendem a ideia de estima como uma luta pela valorização de certos critérios identitários. E isso claramente não era o que eu estudava. Ninguém queria ali lutar para ser valorizado por ter tido uma enfermidade. Aquilo era um contrassenso conceitual e empírico. E, no entanto, você tinha toda uma construção que demandava quebrar a ligação conceitual, muitas vezes imediata, que se faz entre estima, realização e essa ideia de uma política identitária, de valorização de atributos, e reconceber o que se entendia como o espaço de construção da estima. Por que eu estou trazendo esse caso? Porque observar amor, igualdade era mais tranquilo, eu confesso, ainda que seja um conceito muito aberto, né? E estima eram conceitos muito difíceis de serem operacionalizados e que demandaram esse cotejamento sistemático entre empiria e teoria para daí encontrar veios e fios que me possibilitavam compreender, dotar de sentido.
Então, acho que aqui fica claro, talvez, uma diferença bem marcante da forma como a gente lida com teoria. Nas minhas pesquisas, muito raramente eu lido com explicação causal. E isso, às vezes, é chocante na ciência política. Porque eu trabalho numa chave muito das abordagens interpretativas, que operam com essa chave da compreensão. E, inclusive, por isso, a forma como eu lido com conceitos, os operacionalizo e lido com os não observáveis, é diferente de quem precisa produzir o teste de uma hipótese causal de uma forma muito clara. Acho que isso tem implicações que estão do desenho de pesquisa. Você não precisa medir do ponto de vista explicativo, mas a questão da operacionalização ainda se coloca como um problema de aferição. Você precisa ser capaz de lidar, digamos, com a manifestação daquilo que você se propõe a pensar. Eu estou refletindo sobre o que o Ricardo falou, porque eu achei super interessante no sentido das diferenças mesmo de abordagem. E qual que são as implicações dessas diferenças, né? Porque quando eu escuto o Ricardo falar das medições de relações de afetividade, de amor, dessa aferição, e ele muitas vezes está interessado em estudar coisas não observáveis que não existem, me faz pensar um pouco sobre... Eu vou falar uma palavra carregada normativamente, mas meu objetivo não é esse. Como é que são as algemas um pouco da abordagem que eu tomo normalmente? Porque muitas dessas questões que o Ricardo está levantando, elas são interesse óbvio, de implicações relevantes óbvias, mas que são, no aparato que eu uso, quase não possíveis de serem analisadas. Isso é, obviamente, uma limitação do tipo de abordagem explicativa causal que eu costumo tomar pelas coisas. Então, é só uma coisa para ter consciência, né? Quando você toma uma abordagem, ela vai te levar para um certo caminho, e esse caminho implica escolhas que te fazem fechar o olho para certos fenômenos e certas relações relevantes. Então, eu concordo com o Ricardo que ele ressaltou isso, que são abordagens diferentes, e além de serem diferentes, elas levam você a poder entender partes diferentes do mundo. E no meu caso, esse tipo de relação que o Ricardo estava descrevendo, essa dimensão do reconhecimento, são muitas vezes não estudáveis. Isso é uma limitação. Voltando para a pergunta original do Adrian, sobre o que são os principais desafios dos não observáveis, eu acho que o meu principal desafio na abordagem que eu costumo tomar são não observáveis existentes, né? Talvez a linguagem que o Ricardo estava usando, que são os mecanismos. Você imagina um estímulo que gera uma intervenção ou um estímulo que gera um resultado. Agora, entre essa intervenção e esse estímulo, tem milhares, centenas, ou quem sabe um mecanismo causal. E a gente nunca sabe efetivamente qual deles está em andamento, qual a importância relativa de um para o outro. Mas eu quero saber qual que é o mecanismo causal ligando uma intervenção, um estímulo a um resultado. Porque, na minha opinião, é isso, esse mecanismo que permite a gente poder fazer inferências maiores. Ou seja, uma certa intervenção, um certo estímulo pode gerar resultados em alguns contextos e outros não. É impossível, empiricamente, você mapear isso em todos os lugares do mundo, né? E fazer um trabalho simplesmente indutivo. O mecanismo, quando você consegue medi-lo, muita gente nessa tradição que eu tô acha impossível, mas quando você tem uma ideia plausível de qual é o mecanismo em ação, você consegue fazer teorização. Você consegue saber quando que eu vou observar esse mesmo padrão em outro lugar. Então, esse é o principal desafio para mim, é identificar o mecanismo entre uma intervenção e um estímulo num resultado. Muito legal, Natália. Eu queria só interagir com um ponto que a Natália colocou, que ela foi muito elegante para dizer que a perspectiva dela tem algemas, mas eu diria que todas as perspectivas têm algemas, inclusive do que você pode concluir a partir daqueles desenhos específicos de pesquisa, né? Acho que isso está na base da conformação do próprio projeto. E eu acho que a qualidade do projeto tem a ver com a elaboração de um desenho de pesquisa adequado em que você lide com os dados que existam ou que você consiga observar ou que você observe por tabela, no caso dos não observáveis, muitas vezes, de forma adequada, derivando daí as inferências possíveis. Então, as algemas que a Natália vê no experimento dela tem a ver, muitas vezes, com o tipo de conclusão a que eu posso chegar com esse tipo de análise também. Então, elas atravessam a pesquisa como um todo e não só uma abordagem. E eu diria que tem também algumas outras questões que dizem respeito ao viés. E talvez colocando uma questão também de viés, eu gostaria de caminhar um pouco para o nosso encerramento. Não apenas temos limitações do ponto de vista daquilo que as abordagens conseguem iluminar e não iluminar pelos seus pressupostos, mas com muita frequência, eu diria que quando nós enfrentamos o desafio da operacionalização, nós normalmente enfrentamos uma coisa que poderíamos chamar de viés de disponibilidade, que se coloca de forma diferente para diferentes campos, mas existe um viés de disponibilidade que é, como as coisas são difíceis de observar e dá muito trabalho, parece razoável você escolher indicadores mais facilmente disponíveis. E, obviamente, a disponibilidade de observáveis, ela acaba por gerar certos efeitos nas escolhas de pesquisa,
porque é como aquele que vai procurar a chave onde tem luz, no poste que tem luz, embora tenha perdido a chave no outro poste, né? A questão é que, de fato, me parece que com muita frequência a gente observa vieses de disponibilidade, onde temos um acúmulo de pesquisas muito importante em certas áreas, não só porque são eventualmente analiticamente relevantes, mas porque atraem atenção, porque elas permitem fazer pesquisa pela disponibilidade de observáveis que já estão altamente tratados, estandarizados, etc. Então, privilegiamos eleições a contability quando fazemos teoria democrática, privilegiamos associações a relações instituições informais quando estudamos sociedade civil e por aí vai. Os observáveis exercem um viés sobre as nossas escolhas. Então, deixa eu ouvi-los a esse respeito. Nos campos em que se inserem suas pesquisas, a disponibilidade de indicadores induz significativamente as escolhas dos pesquisadores? E se for assim, como vocês têm enfrentado isso? Eu diria que sim, definitivamente existe esse viés de disponibilidade, em diferentes dimensões. Tem o viés de disponibilidade sobre o tópico da escolha da pesquisa, da pergunta de pesquisa, porque existe um corpo teórico mais robusto e é mais fácil estudar algumas coisas que tem já no corpo teórico robusto, porque as hipóteses já são mais acessíveis. Existe também o viés de dados, muito claramente, de lugares que têm dados mais disponíveis ou não, indicadores mais disponíveis ou não, e tem o viés também, no meu campo, um pouco às vezes, de desenho de pesquisa, de alguns desenhos que são estabelecidos e outros que não. Isso acontece muito. Eu estou tentando pensar qual que é a implicação disso, né? O que isso quer dizer? Eu acho difícil ter um diagnóstico amplo das implicações disso para a ciência política como um todo, para as ciências sociais como um todo. Eu não teria a dizer assim. No meu campo específico, eu diria que muitas vezes, não no meu campo, mas uma área que eu tenho alguns trabalhos mais no meu principal, que é comportamento político, coisas que não são mensuráveis por survey, são deixadas de lado. Comportamentos que talvez a gente tenta mensurar por survey, mas não são tão facilmente medidos por survey, mas a gente insiste mesmo assim, e talvez a gente tenha uma mensuração de má qualidade, sem validade ou sem robustez. E isso eu acho é problemático, né? Então acaba que algumas coisas como, por exemplo, ação coletiva ou ação contenciosa, que são mais raros e mais difíceis de mensurar, acabam ficando com um corpo de conhecimento mais fraco. Eu acho que também, outra área que isso tem implicações claras pelo processo de amostragem, são minorias, né? Que, por definição, são difíceis de ser captadas estatisticamente em amostras pequenas. E acaba que a gente sabe muito pouco sobre elas. E as teorias são sobre um grupo que é alcançável, não necessariamente aquele que a gente quer saber sobre ele. Algumas vezes mas nem sempre. Ricardo, como você coloca isso para a teoria normativa? Não sei se eu coloco para teoria normativa, mas concordo totalmente com a Natália. Assim, o viés de disponibilidade é super marcante, presente em áreas diversas, naquelas nas quais eu atuo, e com implicações também muito relevantes. Implicações que têm a ver com resultados que podem muitas vezes ser problemáticos e informar desdobramentos de pesquisa, mas que também têm a ver com as escolhas que são feitas do possível, da viabilidade da pesquisa e que mostram, para mim, a importância dessa crítica teórica e dessa leitura crítica de resultados empíricos, muitas vezes. A importância de pensar teoricamente pesquisa empírica. No caso específico das coisas com as quais eu trabalho, é muito difícil, sobretudo quando você analisa discursos em redes sociais, analisar a interação que não seja explícita. Muitas vezes se reduz as ideias de reciprocidade, de interação, a conjuntos de likes, de replies ou de interações que mencionam outra pessoa como indicadores de que há ali alguma interatividade. Sendo que, conceitualmente, você precisa trabalhar com processos públicos de choques de discursos que não cabem nessas menções diretas. Sobretudo se a gente está trabalhando com discussões em mídias digitais, em redes sociais, em que você não tem pessoas efetivamente endereçando as outras diretamente em muitos contextos. Muitas vezes a dificuldade de olhar para essa dimensão interacional mais basilar de processos discursivos leva a um chapamento da ideia de interação e, curiosamente, a uma reindividualização da interação. Então, você individualiza e pega post por post, elemento por elemento, e fica feliz, muitas vezes, de encontrar índices elevados de reciprocidade se uma pessoa mencionou a outra. Muitas vezes sem se levar em conta que as menções são muito mais recorrentes, inclusive para a expressão de discursos incivis e desrespeitosos, e perdendo de conta o que realmente importa assim, quando você pensa processo
processos discursivos, que são choques públicos de argumentos não centrados em posts individualizados que muitas vezes nem são lidos individualmente numa estrutura de fórum, mas é aquela estrutura discursiva mais ampla, que é muito mais difícil de captar. Mas esse viés de disponibilidade, que é muito mais fácil coletar curtidas, likes, compartilhamentos e daí inferir interação, acaba levando a resultados muito problemáticos do ponto de vista do que se entende como relação discursiva nesse cenário. Isso é uma coisa que, um dos exemplos que eu observo constantemente. Obrigado, Ricardo. Como eu disse no começo, hoje estávamos com dois pesquisadores, uma pesquisadora e um pesquisador que representam posições distintas no aspecto das relações entre teoria e pesquisa e o fazem com excelência em seus trabalhos, então é uma enorme felicidade tê-los aqui conosco nesta bancada para dar início à série especial de urbanidades na cozinha da pesquisa com esse tema que não é nem um pouco simples do ponto de vista daquilo que nós enfrentamos cotidianamente como desafios de pesquisa, que é a operacionalização de conceitos e teorias. Como vocês poderão ver, os convites estavam plenamente justificados. Me parece que a nossa conversa foi extremamente rica. Gostaria de encerrar, que de fato extrapolamos o que seria talvez uma duração mais moderada do nosso podcast, mas gostaria de encerrar devolvendo a palavra para o Ricardo e para a Natália, de modo que eles façam suas considerações finais, possam se despedir da audiência e, eventualmente, se tiverem alguma bala de prata para a audiência mais jovem, do ponto de vista de como lidar com os desafios pelos quais a gente falou, que a deixem aí para que eles fiquem matutando esse seu conselho. Se não houver essa dica, tudo bem, mas se vocês quiserem deixar aí uma dica para os ouvintes levarem embora como despedida do nosso podcast, fiquem à vontade. Sem bala de prata, mas o conselho talvez que eu daria é que muitas vezes eu vejo que as pessoas, quando vão ler trabalhos, eles meio que passam pela cozinha e não ficam tão focados nela. E eu diria para você ler com cuidado e atenção e pensar não só o que a pessoa está te falando, mas como ela está te falando que ela chegou naquele assunto. Refletir usando o mesmo grau de rigor que você tem sobre o valor substantivo das ideias, mas como que as pessoas chegaram naquele argumento. Eu acredito muito na importância da cozinha, eu gosto muito de conversar nela e eu fico muito feliz pelo convite de debater esse papo com vocês sobre a cozinha da pesquisa. Eu também agradeço a oportunidade, adorei a discussão. É muito bom escutar a Natália, ouvir as perguntas do Adri. Também não sei se eu tenho uma bala de prata, mas talvez uma dica seja para orientar as pesquisas sempre em torno de problemas, e não em torno de teorias de saída ou de métodos de saída, mas lidar com problemas que demandam sempre essa articulação de conceitos com empiria para responder a problemas concretos, para responder a perguntas, para lidar com perguntas que são relevantes para a ciência política. Apesar de Adrian ter brincado com essa polarização das diferenças, eu vi muitas pontes, Natália, e eu acho que essa marcação de lidar com problemas de pesquisa, costurando teoria e empiria, com os desafios que empirias colocam para conceitos, e com os desafios que conceitos colocam para a lei realidade, é o caminho que a gente precisa seguir coletivamente como área. Muito obrigado de novo. Agradeço imensamente a ambos, gente, e deixo aqui o convite para os nossos ouvintes e para as nossas ouvintes para acompanharem a série especial na cozinha da pesquisa, que terá novos episódios em breve. Até logo. Este episódio foi editado por Vanner Muniz. Urbanidades é produzido pelo Urban Data Brasil, banco de dados bibliográficos sobre o Brasil urbano. O Urban Data está vinculado ao Centro de Estudos da Metrópole e está sediado no Departamento de Sociologia da Universidade de São Paulo. Urbanidades é feito por bolsistas e associados, sob coordenação da professora Bianca Freire Medeiros. Visite a página do Urbanidades no Instagram e a página do Urban Data no Facebook.